E aí? Agora Tô vendo sim. aqui, ó. Demorou, então. Vamos lá. Tá, então a aula passada a gente tinha visto criminologia, né? Uhum. Aí a Certo. gente vai entrar em vitimologia agora. Perfeito. Já falou de criminologia, tudo? A gente falou ontem, né? Ai, Mas cara. em uma aula matou criminologia? Sim. Mano, vocês estão zica demais, velho. Não pode não, mano. A única coisa que a gente vai voltar é pra depois colocar aquela tabelinha que eu falei pro David que a gente ia fazer uma tabela com todos os nomes importantes de autores, aí a gente volta lá pra completar, Fechou. tá? Então vamos lá. Vitimologia eu coloquei numa aba separada, mas ela tá dentro de criminologia, tá? Criminologia. Mas era só para separar mesmo. Então, a vitimologia ela estuda o quê? Ela estuda a participação da vítima, a figura da vítima ao longo da evolução, tá? Da história. Porque a vítima, ela foi um dos últimos, ela foi o último objeto, né, a ser estudado pela criminologia. Os objetos são crime, criminoso, vítima e controle social. A gente decora assim, mas a vítima foi a última, tá? Ela só começou a ter uma real importância e ser estudada como vítima só após a Segunda Guerra Mundial. Tá? As três fases que a vítima vai ter são essas daqui, ó, do lado esquerdo, que a gente vai falar agora. Tá? Prima- Então, a primeira fase da vítima a gente estuda como vítima a idade chamada idade de ouro. Tá? Era onde a vítima ela tinha uma figura de protagonista. Tá? Dentro dessa fase, ela se subdivide em três. A primeira é a privada. Então, nessa época, como fala de privada, tá? Então, a vítima, ela tinha um papel na mão dela de punir. Então, o papel de punição vinha dela mesma, tá? Era nessa época que tinha... Pô, cadê? Aqui, ó. Essa época era conhecida como Lei do Talião. A gente chegou até a falar ontem, né? A lei do talião era o quê? Olho por olho, dente por dente. Então, quando o cara roubava você, você tinha direito de roubar alguma coisa dele. Quando o cara matava alguém da sua família, você tinha direito de matar alguém da família dele. Então, era aquele olho por olho, dente por dente, tá? Na segunda etapa, ainda dentro dessa vítima protagonista, quem detinha o poder de punir era a igreja. E aí a gente chama de não mais privada. Aí a gente chama de divina, tá? Então a igreja, ela punia as pessoas em nome de Deus. E ela utilizava o que? Ela utilizava as provas que a gente chama de provas de fogo, ou conhecidas também como provas de ordalha, tá? Como que eram essas provas? O David fazia um crime, e aí a igreja falava assim: vamos ver se ele é culpado. A gente vai colocar ele sobre as provas de fogo. Se ele passar ileso, é porque Deus está falando que ele é inocente. Agora, se Uhum. ele se queimar, é porque ele não é inocente. Então, às vezes, eles colocavam a pessoa para passar dentro, caminhar dentro do fogo, caminhar em cima de brasa, né? Colocar alguns membros dentro do Uhum. fogo. Se a pessoa não se queimasse, ela era inocente. Nossa, Então, mano. ninguém era inocente, né? É, não pode, né, mano? Dentro ainda da vítima protagonista, a gente tinha a última etapa, que era pública, né? Que é o Estado tinha. Só que nessa figura aqui, a gente ainda fala, o Estado ainda era o rei, né? Então ela ficava na mão do rei. Essa foi conhecida como ciclo de terror, porque era onde o rei torturava, o rei matava, o rei confiscava bem, o rei detinha todo o poder, então ele fazia ao seu bel prazer, né? Então ele detinha o poder e ele era o júri, o juiz e ele que batia o martelo, tá? Essa foi a primeira fase da vítima. Tá? O que mais cai aqui é esse negrito. Tá? Vou deixar em negrito mesmo. Primeira Que vai fase, mais. protagonista, né? É o nome dela, né? Essas Não. subdivisões dentro dela dificilmente vai cair. Então, mas como seria uma pergunta? Qual é a primeira fase da vitimologia? Mais ou Na- menos isso, né? Na verdade, aqui a gente ainda não tinha a vitimologia como uma ciência, né? Ele pode falar assim,
conhecendo-se as etapas em que a evolução da vítima teve, ou o papel que a vítima teve, qual que foi a primeira etapa da vítima, né? Ou a primeira, acho que é a primeira etapa, eles vão colocar lá, vítima, esquecimento, redescobrimento, protagonismo, entendeu? Se cair, cai alguma coisa assim. Aí vamos lá. A segunda fase, então, é o esquecimento, tá? A vítima, ela sai de campo. A gente já não olha mais para a vítima, tá? Aí o Estado começou a punir, tá? Aí o rei começou a perder o valor dele, porque aqui é mais ou menos na época da Revolução Francesa. Então o rei perde o valor, o rei perde o poder e a burguesia que toma o poder, tá? Então o Estado Uhum. começa a se criar uma figura de Estado mesmo, e o rei começou a se perder o valor, né? Tanto o valor mesmo político quanto militar, por causa da Revolução Francesa. Então aqui a gente tem que lembrar que essa época é a Revolução Francesa, início do Iluminismo, e o rei começou a perder valor, perder poder, né? E a terceira fase, que é a que normalmente cai, é a do redescobrimento, que é o que? É o resgate da vítima, é a gente começar a olhar novamente para a vítima, tá? E aqui é a fase mais importante, porque apesar dessa primeira vítima ser protagonista, ela ainda não tinha um olhar de vítima. A gente não tinha um cuidado de ter política social para cuidar dessa vítima. A gente ainda não olhava ela como vítima, né? A gente só Uhum. começou a olhar e ter uma importância a vítima como, resumindo, como coitado do Após crime a Segunda Guerra, né? após a Segunda Guerra Mundial. Então aqui você tem que lembrar que é o redescobrimento e Segunda Guerra Mundial são as palavras-chave, tá? Certo, porque Ah, daí para trás, na fase 2 e 1, ali a preocupação era só em punir, né? é, Punir era os crimes, só. É né? que na verdade a vítima, tanto na primeira fase quanto na segunda, a gente não olhava ela como um sujeito passivo, né? A gente não olhava e Hum, falava assim. é, Como se. Na verdade, assim, a palavra vítima tá mais ligada à terceira etapa. Na primeira, isso, apesar dela ser vítima de um crime, na primeira ela era protagonista, ela que se destacava mais. Então você sofreu um roubo, você não tinha um papel de coitadinho, você ia lá e devolvia o mal imposto a você, né? certo. Então essa é Isso. o resumo do protagonismo. Ah, No do esquecimento, você some completamente. Você não era nem o coitadinho e nem a pessoa que devolvia o mal afligido. Só existia uma figura, o Estado poderoso, né? Nem o rei aparecia na história. Então era só o Estado que era o poderoso. A vítima, a política não olhava mais para a vítima. Ela não era nem a protagonista e nem o coitadinho. É por isso que a Uhum. gente fala que foi uma fase de esquecimento. E a do redescobrimento é onde surge mesmo, apesar da gente falar de a palavra vítima nas outras fases, a palavra vítima só toma um real conhecimento e tem um significado realmente de vítima na terceira fase. Aí aqui são as fases da vitimização. São as fases que uma vítima, agora a gente falando depois da Segunda Guerra Mundial, a gente reconhecendo a pessoa humana sujeito passivo de um crime como vítima, aqui são as fases que uma vítima sofre. Tá? Elas são divididas em três: vitimização primária, secundária e terciária. Tá? Então, por certo. exemplo, quando eu te assalto, a primeira fase, aquela fase em que você está sofrendo assalto, você está sofrendo uma lesão, você está sofrendo medo, você está sofrendo uma grave ameaça ou violência, você está sofrendo a perda de um bem, né? Essa fase é conhecida como a primária, tá? Então, a vitimização primária é aquele ato em que o sujeito ativo impõe ao sujeito passivo do crime, beleza? Beleza. Secundária.
É a famosa fase de revitimização. Esse daqui já caiu também, questão de prova. Qual é a fase de revitimização? A primária, a secundária ou a terciária? Revitimização, imagina que você está sendo vítima pela segunda vez. Então só pode ser Secundária. secundária, entendeu? Hum. A secundária é quando você sofre uma revitimização infringida pelos órgãos formais de prevenção. E quem que são os órgãos formais? Polícia, Uhum. o Ministério Público, Isso. Judiciário. Isso aí. E a terciária é uma vitimização que você sofre numa terceira fase. Qual é essa terceira fase? São quando são impostas pelos órgãos informais. Quem são esses órgãos informais? Hum. Família, amigos, Isso. igreja, escola, Uhum. trabalho. Uhum. Tá? Normalmente eles dão exemplo de vítimas de crimes ligados a crimes sexuais. Então, uma mulher que ela foi vítima, ou então vamos pôr melhor assim, um rapaz, imagine que um rapaz de 15 anos foi vítima de estupro. Ele começa, querendo ou não, a ser chacota no meio social dele, tá? Os adultos podem até não zoar, mas os adolescentes em alguma hora vai zoar. E essa revitimização que ele sofre dos amigos ou da sociedade é conhecido como vitimização terciária, tá? Nessa ordem, nós classificávamos lá no curso, Igor, não sei se você lembra. Primária, vítima, secundária, servidor público, né? Polícia, aquilo que eu falei. E terciária, o bandido. Terciária, não. Terciária, a família, amigos, igreja, Isso. Então, trabalho. tá aqui, ó. Órgãos informais, família, amigos, revitimização é o formal, são Que os é, órgãos. Tá? Essa terciária, apesar de ninguém concordar, a terciária eles falam que é o que é a causadora das cifras, das famosas cifras negras, tá? Isso é questão que já caiu em prova, por isso que tá de negrito. Se eles falarem assim, qual das fases da revitimização é a principal causadora das cifras negras, aí tem que terciária. assinalar a terciária. Tem a quaternária também, não tem? Não, quaternária não. O que você está confundindo com quaternária talvez seja as fases ou tem um nome mais apropriado para fases dos direitos humanos, né? Direitos humanos de geração, de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, e hoje em dia começa a se falar da quarta e quinta geração. Pode ser. Tranquilo, David? Tá com uma cara aí de perdido. Tranquilo. Não, não, tá tranquilo. Ele Tá tá acompanhando. comendo, Igor. Ele tá Hum. comendo, a boca dele cheia. Vamos lá, as cifras, tá? Então, cifras é o que? É a diferença estatística entre a quantidade de crime real e a quantidade de crime realmente reportada. Então, se a gente for numa delegacia e pedir para ele a estatística de roubos que aconteceram naquela região, ele vai falar, sei lá, aqui ocorreram cerca de 40 crimes por mês. Você pode ter certeza que esse 40 crimes por mês não é o número real de crimes de roubo que aconteceram naquela região. Então, de repente, a quantidade de crime real, se a gente conseguisse apurar, seria, sei lá, 60. Então, essa diferença entre a quantidade real com a quantidade real, reportada na delegacia é que a gente fala que é a cifra, tá? E as cifras, a gente coloca as cifras dividida por cores, tá? Então, a cifra negra, o que que são as cifras negras? Ela é considerada o pai, tá? Isso daqui já caiu em prova. É o pai ou a principal das cifras, que encabeça as cifras. Todas as cifras aqui abaixo são cifras negras, tá? Todas são cifras negras. Só que elas se subdividem em itens mais específicos. Cifra negra nada mais é do que um crime que aconteceu e não foi reportado. Uhum. Então, se um crime aconteceu e ele não foi reportado, ele é uma cifra negra. Só que qual tipo de crime? Dependendo do qual tipo de crime, ela vai tomar uma cor nova. Então, se foi um crime que aconteceu e ele não chegou a ser processado
porque houve um acordo entre a vítima e o criminoso, a gente chama de vítima de cifra cinza. Então, as cifras cinzas são os crimes que não foram processados, tá? Não chegaram até o Ministério Público não chegou a oferecer denúncia, porque a vítima e o acusado, eles entraram em algum tipo de acordo, tá? Por exemplo, lá no Certo. GCRIM, quando o cara fazia a composição civil, não ia para Isso, frente e não chegava na mão do Ministério Público. isso. Cifra amarela. O que são as cifras amarelas? São crimes que aconteceram, mas eles não chegaram nem a ser reportados porque as vítimas tinham medo de represárias, porque elas sabiam que quem cometeu o crime eram pessoas ligadas a altos cargos, por exemplo, autoridades, policiais, juízes, promotores, ou alguém assim, um político famoso da cidade. Então ela, por medo de ela representar, ela fazer uma denúncia contra aquela pessoa e depois sofrer uma represária, ela deixou de comunicar esse crime. Então aqui a gente chama de cifra amarela, tá? O mnemônico é esse daqui, a pessoa ficou com medo, amarelou, né? Então, ficou Ah, com medo, amarelou, cifras amarelas ficou com medo de autoridade, tá? certo. Cifra dourada, não tinha uma corzinha aqui, eu coloquei um bege bosta. Cifra dourada é o quê? São cifras ligadas aos colarinhos brancos, tá? O que era colarinho branco? Era aquele associação diferencial. São crimes que são cometidos por pessoas de Alto do alto escalão. escalão, e por causa disso é muito difícil você rastrear esse tipo de crime. São crimes políticos, crimes ligados à lavagem de dinheiro. E aqui o mnemônico, para você lembrar, é assim: Ah, o cara é rico, rico você lembra de ouro, ouro uhum. você lembra de cifra dourada. Beleza? Certo. É tipo Lava Jato, mensalão. Isso. Todos esses crimes de Lava Jato e mensalão é tudo cifra dourada. Cifra verde e rosa nunca vi cair, tá? Cifra verde são crimes que têm como sujeito passivo ou são contra o meio ambiente. Uhum. E cifras rosas são crimes de cunho homofóbico. É capaz Certo. que caia cifras rosas. Nunca caiu, mas isso aí é o que É. mais tá em E alta aí cifra agora. branca também nunca caiu. Mas Uhum. cifra branca é nada mais do que crimes que aconteceram e foram solucionados. Solucionados. Tem mais algumas cifras além dessas? Cara, deve ter mais. Não, são bem. Não cai, sabe? Não cai. Ai, ai. Vamos lá. E aí, um nome é muito importante quando a gente vai estudar vitimologia. Por quê? Quem que era o pai Mendes. lá da. Quem que era o pai da criminologia? Benjamin Mendes. Não, da criminologia, da criminologia. Ah, é o. Bortogolo, né? Hã? Não. Eu não sei o que é Bortogolo. É um bagulho assim, ó. Qual que é o nome? Bortogolo. Bortogolo. É alguma Bortogolo, velho. coisa. É, não tem negócio com um monte de Bortogolo, um negócio assim? Garófalo. É garófalo, é. Também não é garófalo. Não, não é o Mas, César Beccaria, não é? não. Caramba, mano. Deixa eu lembrar, não fala não. Sérgio... Vai, Levi, você estudou ontem, mano. É, mas eu não revisei, né, pô? É, Calma Não, aí. mano. Não fala não, Igor, que eu vou lembrar. caramba. Caramba. Não. Pai da Ele criminologia, é meu um Deus. médico. Ele é um médico. Calma aí que eu vou lembrar. Ah, pô, o leproso. Desculpa, André, desculpa. É o leproso. Não, mas o nome dele não é leproso, né? É o. É, no seu. É César Lombroso? Isso. Não, é o Lombroso. Isso, André. É. Eu falei Lombroso, não falei? Hã? Não, não falou, não. Não, você não falou, não. Eu falei Olha, Rafael Garófalo, né? Rafael Garófalo é tipo é um advogado, né? esse Rafael Garófalo, É. né, o cara que pegou e fez o livro da criminologia que ele juntou, Isso. né?
Isso, Isso. É. Tá vendo que eu confundi o pai da criminologia com esse cara aí? isso aí. Tá, e voltando para vitimologia. Então, o pai da vitimologia é o Benjamin Mendelsohn, tá? E o que que ele trouxe pra gente? Ele falou que a vítima, ele não era apenas uma vítima. Ele tinha uma porcentagem de culpa no crime, tá? E essa ideia que ele teve foi abraçada pelo Código Penal atual, tá? Então, hoje em dia, o Código Penal atual utiliza isso para fazer a dosimetria da pena, tá? Uhum. Por isso que, assim, por exemplo, hoje em dia, ainda mais agora, né? O crime de estelionato era um crime de considerado baixo, né? A gente for ver lá a pena do estelionato é baixa. E agora ela se tornou um crime menos grave ainda, porque antes era ação penal pública incondicionada. Agora ela se tornou um crime de ação penal pública condicionada. Então, cada vez mais tende-se a pegar o estelionato e ir abaixando cada vez mais. Porque o estelionato tem uma participação muito grande da vítima. A vítima do estelionato, ela só é vítima porque ela, de alguma forma, ela contribuiu com o criminoso. Então, é isso que o Benjamin Mendelsohn fala. Ele falou, cada tipo de crime tem uma porcentagem de culpa da vítima. Tá? E aí ele subdivide a vítima e ele diz que, e essa palavra que é importante, tá? Já caiu em prova falando assim, o que é periculosidade vitimal, tá? Periculosidade vitimal nada mais é do que a participação da vítima no crime, ou o grau de culpabilidade da vítima no crime. É isso. E aí a gente divide ela em porcentagens também, ó, tá? Para decorar. Então, quando a gente fala que a vítima ela tem 0% de culpa, é porque é aquela vítima inocente. Não, desculpa, é a vítima ideal. Já tá aí. Tá? Então, é aquela vítima ideal, é a vítima inocente. Que vítima é essa? É uma vítima que ela não tem nem um pouco de culpabilidade. Um exemplo assim, você dentro de um local que você não dá bobeira, imaginar aqui um estacionamento de shopping. Então você não imagina que dentro do estacionamento de shopping você vai ser uma vítima. Então você até entra no carro e dá uma parada lá, mexe no celular, e aí alguém vai lá e te aborda, tá? Então nesse caso, você não teve culpabilidade, né? Ou você é considerado uma vítima inocente, né? Você não teve Uhum. culpabilidade. Aí a gente tem uma segunda vítima que é uma vítima menos culpada. Ela não é totalmente inocente, mas ela é menos culpada que o autor. Ela é a vítima por ignorância, tá? É uma vítima que a ignorância dela fez com que ela fosse vítima. Então é aquela vítima que para no farol com o vidro aberto, é aquela vítima que ela tá numa área que já é conhecida, perigosa de roubo de carro, e ela deixa o carro lá e fica com o vidro aberto falando no celular. É a vítima que anda na Praça da Sé falando no celular desapercebida. São vítimas que elas são menos culpadas que o Que é o autor, agressor. que o agressor, mas elas têm uma culpabilidade um pouco, entendeu? Então aí você lembra que ela foi ignorante, né? Por causa da ignorância dela que ela foi culpada. E isso daqui Sim, cai. andando com o celular no bolso de trás, assim, né? Que nem as meninas andam, né? Se cair vitimologia, eles vão cobrar uma dessas, tá? Na última Certo. prova caiu essa daqui, 100%. Então pode Caiu ser que mesmo. eles repitam ou pode ser que eles peguem alguma outra. Tá? 50% é o que a gente chama de vítima tão culpada quanto o agressor. É a vítima que ela tem a mesma porcentagem de culpa. O exemplo é estelionato, tá? Então, ela contribuiu, a metade do crime foi culpa dela. Vítima mais culpada que o agressor, tá? É os casos em que a vítima, ela provocou, tá? Então, aqui a gente vai colocar a provocadora. Vítima mais culpada ou provocadora. Quem que é a vítima provocadora? São as vítimas que são vítimas de crimes privilegiados, tá? Hum. Cita um exemplo de uma vítima que sofreu um crime privilegiado.
Uma vítima que fez uma injusta provocação, Isso. né? Então ela tá, por exemplo, assim, a vítima de homicídio privilegiado, né? Disse homicídio privilegiado quando você matou a pessoa impelido por relevante valor moral ou social, ou logo em seguida de injusta provocação da vítima, né? Então É. você é o agressor, só que a vítima é que te provocou, então ela tem mais culpabilidade que você. Hum, E por último, é a vítima como única culpada, tá? Então a vítima, ela foi vítima de um homicídio, de uma lesão corporal, mas ela é 100% culpada, tá? Por isso que, como ela vai ser 100% culpada, eu não vou ser culpado. Então são as vítimas o quê? De legítima defesa, hum, tá? Então o cara que ele me agrediu injustamente, eu faço o quê? Eu repilo injusta agressão atual eminente. Então eu vou matar ele, ele vai ser vítima. Só que ele é o único culpado disso daqui. Então ele toma 100% ou não. Por isso aqui é a dosimetria da pena, do direito penal. hum. Tá? Aí aqui eu coloquei também vítimas imaginárias, tá? Pode cair. Vítima imaginária é uma vítima como única culpada. É vítima imaginária. Vítima imaginária é aquele cara que vai lá e faz uma denúncia caluniosa, falsa imputação de crime, tá? O cara que ele liga pro seguro falando que foi vítima e na verdade ele que bateu o carro para conseguir pegar um outro carro. Então são vítimas imaginárias. Ela não foi vítima de coisa alguma, tá? Ela está sendo Hum, vítima. certo. Vítima latente. Alguns outros nomes de vítimas que não são do Benjamin Mendelsohn, tá? Mas são estudadas dentro da criminologia, da vitimologia. Vítima latente. Aí você lembra que é alguma coisa latendo, assim, ó. Vítima latente é quando ela tem alguma predisposição de ser vítima, e essa predisposição, em algum momento, vai se exacerbar ou vai vir à tona. E é nesse momento que ele vai ser vítima. Tá? Um exemplo que a doutrina traz e que os professores dão é aquele cara que gosta de sair com prostituta, é aquele cara que gosta de sair com travesti, é aquele cara que gosta de usuário de droga, por exemplo, é uma vítima latente. Então, o cara, ele tem durante o dia uma vida normal. Ele é um advogado, ele é um professor, ele é um médico. Só que um problema que ele tem predisposto nele vai fazer com que em algum horário da vida dele, em algum momento da vida dele, ele vá em regiões onde ele possa ser vítima. Entendeu? Então, Certo. imagina que um usuário de droga, um advogado que é usuário de droga, no momento em que ele sobe o morro, naquele momento ele está sendo uma vítima latente. Então está latejando ali, ó. Se ele for É. vítima naquele momento, a gente considera ele como uma vítima latente. Tá? Hum, Heterovitimização. É aquela vítima que ela fica se culpando porque ela foi vítima. Tá? Então hum, ela não tem culpabilidade de ter sido, só que ela fica se culpando por algum motivo que não é o dela. certo. Vítima atuante é aquela vítima que ela já foi vítima e ela fica buscando reparação. Um exemplo que a gente pode dar é aquele pai de um menino japonês, não sei se vocês lembram, que uns bandidos há muito tempo entraram na casa dele, levaram o filho, depois mataram o filho dele, e ele virou deputado e começou a sair por aí fazendo passeata, fazendo programas sociais para combater a criminalização, tá? Ou Hum, até aquele pai da... Como que é o nome dela? Liana Finerbar, lembra da Liana Finerbar? Que eram dois namorados que foram acampar lá em Bugaçu. E aí, acho que foi em Bugaçu. E aí eles mataram o rapaz, pegaram a menina e aí estupraram ela durante uma semana. Vocês lembram desse caso? É o caso de Champinha caramba. lá, não é? Isso, Champinha, é que o nome da menina é Liana Finembar. É o caso de Hum, Champinha. Tem um filme também que chama Ataque à Casa Branca. Não sei se vocês já assistiram. Eu já Que assisti, mas tem o, vários filmes de Ataque à Casa Branca. que o
o filho dele serviu o exército dos Estados Unidos lá e foi pra guerra e acabou morrendo, e o pai dele, tipo, ataca a Casa Branca pra poder vingar a morte do filho. Isso daí Entendeu? seria talvez uma vítima atuante. É, vingança. E a vítima Hum. indireta? A vítima indireta são todas as pessoas que sofrem com um crime que alguém próximo a elas sofreu. Então, quando, por Sofreu. exemplo, eu estupro uma menina, ela é a vítima direta, né? Ela é a vítima principal do crime. Só que todos os familiares dela, são consideradas vítimas indiretas, tá? Hum. Porque lembra, fala, né? Ó, o irmão daquela menina que foi estrupada, é? Não, na verdade é a dor, né? A dor que você toma Ah, por tá. causa do seu parente, entendeu? Entendo. Beleza, o que mais a gente pode falar de vítima? Intervitimae, como a gente tem lá no direito penal, qual que é o intercrimes, né? É a cogitação, a preparação, a execução, a consumação, não é? O início. Esse é o Início. intervitimae, esse é o intercrimes. Na vitimologia também tem o intercrimes da vítima, né? Hum. Então você, quando você vai ser vítima de um crime, você também passa por uma etapa, né? Então a primeira etapa é a intuição. Eu tô andando na rua, opa, você olha um Hum. cara estranho atravessando a rua, iniciou-se o intervitimar. Você tem a intuição, falando, porra, será que aquele cara vai me assaltar? Uhum. Aí o cara começa a chegar perto, começa a mexer assim na blusa, você fala, puta, vou ser assaltado. Aí você já se prepara, né? Ou para reagir, ou para ficar tenso, aquele é o momento de preparação. O início é quando o cara começa a executar, né? O cara começa a agir para executar. Aí tem a execução e a consumação. Isso daqui foi Certo. cobrado uma vez só. Acho difícil cobrarem de novo, mas deixei aí na planilha só para. Não, Certo. tudo é válido, Igor. Tudo é É. válido, irmão. E uma outra coisa que tem que pôr aqui também. Deixa eu buscar aqui nas minhas anotações. Ô, David, você não para de comer, não, mano? Acabou. Último pedacinho. Daí, comeu uma barra de chocolate. Chocolatinho, é. Chocolate branco é bom, hein? Esse é bom. Tem um outro nome aqui importante. Apesar do Benjamin Mendelsohn ser o mais cobrado por ele ser o pai da vitimologia, tem um cara que ele também estudou a vítima, chamado Hans von Helting. Bom, real. Primeiro que assim, se cair, talvez caia isso daqui, ó. Ele é o pai. Não, ele criou a dupla penal. A figura do criminoso versus a vítima, tá? Vocês me perguntaram o que significa isso? Faço a mínima ideia. A Só única decora coisa, essa porra. a única Fazer coisa que eu igual sei Copa, é só que decora essa porra. já caiu isso daqui. Tá falando assim, quem foi o criador da dupla penal? A figura entre criminoso e vítima. Aí tava lá entre as alternativas Han von Helting. Hum. Tá? Não Top. sei, toda vez que eu passasse um mnemônico, alguns mnemônicos são que eu vi, outros mnemônicos são que vieram da minha cabeça. Como que eu decorei Hans von Helting? Eu decorei com aquele filme de terror Van Helsing. Aham. Eu lembrei desse cara mesmo. Então, Von Helting é o Van Helsing, né? Então é o criminoso e a vítima. Hum. Aham. Quais ele traz alguns nomes de vítima diferente do Benjamin Mendelsohn, tá? Benjamin Mendelsohn é o mais conhecido. A chance de cair ele é 80%. Mas vai que agora eles cobrem a classificação de vítima com o olhar do Von Helting, não do Benjamin Mendelsohn. Aí do olhar do Van Helting, a gente tem a vítima falsa, a gente tem a vítima natural, a vítima com ânsia de viver, a vítima. Eu vi caindo uma vez só, e aí eu falo qual que caiu. Imune.
a vítima sem valor e a vítima isolada. Vamos explicar cada uma. Você tem tudo isso aí anotado? Tem. Quem que deu vitimologia pra gente? Foi a Janaína? Não, foi o Topan. E o Topan? Foi o Topan. Que eu me lembro Foi foi o o Topan. delegado lá, né? O Não, delegado. O Topan deu o inquérito, pô. Ah, é, não foi o Topan, não. Ou foi o Cielo ou foi a Foi o Janaína. Cielo, Cielo. Cielo. E ele falou disso? Não, esse daqui não. Vítima falsa, vítima natural, isso foi no vídeo. Não, esse daqui eu que estudei por parte, né? E foi em vídeo, né? Não, esse daqui eu procurei lá, classificações de vítimas do Hans von Helt. Uhum. Então vamos lá. Vamos lá. Vítima falsa. O próprio nome já é fácil de ver. É aquela vítima que ela fala que foi vítima, só que não foi, né? Fala ser vítima, mas não Mas não foi. foi. Faz Certo. isso para ter algum tipo de vantagem, tá? Então ela faz isso para prejudicar uma pessoa ou aquele exemplo do seguro, né? Para ela ter algum tipo de vantagem. Uhum. Isso. Vítima natural são vítimas de fenômenos naturais. Então, essa daqui também é fácil. Então, por exemplo, meu carro teve dano por causa de enchente, eu fui uma vítima natural. Vítima por ânsia de viver. O que é essa vítima por ânsia de viver? São pessoas que elas passaram a vida inteira sem fazer coisas que tinham vontade de fazer, e agora, seja porque tem dinheiro, tem tempo, ou estão teoricamente no final da vida, elas começam a querer fazer tudo que ela nunca fez. Então, ela, por ânsia de viver, ela começa a fazer loucuras. Pula de paraquedas, compra moto, vai fazer automobilismo, vai surfar. E essas circunstâncias que ela se coloca na vida começa a fazer com que ela possa virar uma provável vítima, tá? Vítima imune. O que é a vítima imune? É aquela vítima que ela acha que por causa do cargo dela, da posição dela que ela tem, ela não vai ser vítima. Normalmente são pessoas, por exemplo, assim, não policial, mas policial pode ser um exemplo. O cara ele é um policial e ele acha que por causa que ele é um policial, ele tá mais seguro que o normal. E aí ele se coloca em situações que fazem com que ele seja vítima. Ele começa a ficar de boa, ficar tranquilão, porque ele pensa que ele é imune. Ou então, de repente, um político que tem segurança, uma pessoa que é mais importante que anda com segurança. Então, são vítimas que, por causa da posição dela social, ela acha que ela vai ser imune a qualquer tipo de crime. Uhum. Essa já foi cobrada. Vítimas sem valor. São vítimas normalmente que ela começa a achar que ela não tem valor para a sociedade, que ela é um Complexo, coitado. Ela tem um complexo de inferioridade. complexo de inferioridade. E isso faz com que ela seja vítima de outras pessoas. Pode ser vítima de estelionato, pode ser vítima do 122, que é induzimento, instigação ao suicídio. Uhum. Vou colocar aqui baixo. Ba Baixa estima. estima. Tá? Aí você já lembra do que pode ser. E aqui, vítima isolada. A pessoa ela tem algum problema psicológico ou social ou qualquer outro tipo de problema e ela, por causa disso, ela começa a se isolar das pessoas. E esse isolamento faz com que ela possa ser vítima de algum tipo de crime, tá?
Já era. Vitimologia é isso. Agora os nomezinhos lá, vamos voltar aos nomes. Então, essa tabelinha de nome, se cobrar algum nome, vai sair daqui. Então, a gente tem lá Marquês de Beccaria ou Bonessana. Bonessana. É quem? Escreveu de Los Delitos e das Penas. Falta penas. Está dentro da escola clássica ou Clássico. pré-científica. Típico. Tá? César Lombroso é quem escreveu o livro O Homem Delinquente e é quem? O pai da criminologia. Enrico Ferri escreveu o livro Sociologia Criminal. Sociologia criminal. Rafael Garofalo escreveu o livro Criminologia. Edwin Sutherland. Quem que era o advogado? Henrique Ferri, né? Não, Rafael Garofalo. Henrique Não, é Ferri, o Rafael Garofalo, o advogado. sociólogo. Escritor. Vou colocar aqui, ó. Principal escritor na escola. Modelo de associação diferencial. Hans Gross, pai da criminalística. Quem que era Hans von Helsing? Era o criminoso e vítima, né? Isso. Criou dupla penal. Por que dupla penal? Dois lados, né? O criminoso e a vítima. Uhum. Benjamin Menson. Aí a vitimologia. Paul Topinar. Criminologia. Tá? Aqui já caiu também, já em prova da VUNESP. Esse eu já vi. Por que o pessoal cai? Quando ele fala assim, primeiro a utilizar a palavra criminologia. Aí, o que vai ter nas alternativas? Óbvio que vai ter Lombroso, é óbvio, para as pessoas acharem, quem utilizou primeiro a palavra criminologia foi o pai da criminologia, Lombroso. Aí o cara que é um pouquinho mais esperto fala, não foi o Lombroso, foi o Rafael Garofalo que escreveu a criminologia. Aí esse também se fode, porque quem utilizou primeiramente a palavra, ele nem sabia o que era criminologia. Ele não sabia que criminologia estudava, ele não tinha a ideia da criminologia, ele utilizou apenas a palavra. Ele falou assim: criminologia é o quê? Criminologia é estudo, eu vou juntar essas duas palavras e vou formar criminologia, estudo do crime. Foi uma pessoa, apenas uma pessoa, que utilizou o estudo da palavra, né? Foi o Topinar. Emily Durkheim, escritor. Esse já caiu também. Já caiu. Da escola anomia. A escola anomia a gente viu ontem, né? Eu não. Albert Cohen, escritor da subcultura delinquente. Raimundo Nina Rodrigues. Na verdade, é Raimunda Nina Rodrigues. É uma mulher. Ela é conhecida como Lombroso dos trópicos, tá? Porque ela que foi, ela teve a mesma, ela foi pro mesmo caminho do Lombroso, então ela achava que o criminoso era por problemas do homem, ligados ao homem mesmo, e ela também começou a fazer estudos dos crânios, tá? E ela que trouxe essa ideia do Lombroso aqui pros trópicos, tá? Para os países americanos. Adolfo Quetelet, ele tá ligado à escola cartográfica, foi aqui o início das cifras negras, tá? Então foi ele que começou a separar os crimes em locais. Aqui, por exemplo, na região leste, tem muito assalto. No centro, tem muito homicídio. Na zona sul, tem muito estupro, tá? Então, ele que começou a fazer esses estudos assim, ó,
geográficos, né? E criar cifras. Certo. Israel Trapkin foi o primeiro, quem fez o primeiro simpório internacional sobre vitimização. Né? Quem trouxe a vitimologia para o Brasil? Armida Bergamatti e Adolfo Bertillon é antropometria. Primeiro a estudar a antropometria. O que era antropometria? Era o estudo do criminoso de acordo com os parâmetros físicos dele. Então ele pegava assim, um criminoso e falava, esse criminoso aqui, na época ainda não tinha digital. Então eles iam fichar o cara, não era pela digital, né? Eles fichavam o cara, ele falava, Era cara, pela, pelas medições, né? Ele falava, esse cara tem é, 1,73 m, pesa a tantos cabeça quilos, alongada, a cabeça dele tem 45 centímetros, o tamanho entre uma orelha e a outra é de 20 centímetros, o espaçamento entre um olho, e colocava todas as características dele no papel assim. Se um dia ele fugisse, para identificar ele em algum lugar que fosse pego, eles iam procurar um cara de 1,73 m, com tantos peso, com a cabeça de tal tamanho, com a largura dos ombros de tal tamanho. Então foi esse cara aqui que começou a fazer isso daqui, a antropometria. E só dá uma criminologia. revisada aí. Sobe aí Não, um pouco a gente vai fazer nas questão. rapidinho. A gente vai fazer questão.